Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Caio Guerra e a aula de hoje se chama Chamado à Aventura. Bom, se você está assistindo esse vídeo nesse momento, é porque provavelmente você é um roteirista ou então um aspirante a roteirista. Ou simplesmente gosta de escrever, gostaria de saber como funciona uma história. Então, para uma pequena introdução, eu gostaria de conversar com você sobre o clichê. Ou, mais especificamente, o nosso papel enquanto roteiristas quanto ao clichê, que é uma guerra ferrenha para evitar todo e qualquer clichê. Para quem não sabe, o clichê é aquela coisa que toda vez que você assiste, você sente que já viu. Porque já foi realizado. Você pode ter visto vários e vários filmes com histórias diferentes, mas que resolvem os problemas da mesma forma. É o Luke, eu sou seu pai. Então, o assassino era o mordomo. O carro que não pega quando você tá num filme de terror. E várias outras situações desse jeito. Os clichês são infinitos. E ele sempre vai decepcionar o público. Porque quando a gente vai assistir um filme, o que nós queremos é ser surpreendidos. A gente quer que o filme surpreenda a gente. A gente quer que ele toque a gente de uma forma que seja inesperada. Todo clichê surge do mesmo fato. Todo clichê aparece quando o roteirista não conhece a fundo o mundo da própria história. Ou seja, se você, como roteirista, não conhece a sua história bem, você não domina o seu mundo, o resultado é que você olha para outras histórias que não a sua em busca de uma solução para os problemas que você levantou. E, via de regra, as soluções que servem para várias coisas simultaneamente são coisas já repetidas, que várias pessoas que têm o mesmo problema que você foram lá e resgataram. Então aí você cai num clichê. Agora, como fugir desse clichê? A primeira coisa que a gente tem que entender é que as histórias, elas se baseiam em um ambiente. Toda boa história é construída para um ambiente específico. E ela não pode se passar em outro lugar que não dentro desse ambiente. Mas o que forma um ambiente? O que é um ambiente? Bom, basicamente um ambiente é a junção de 4 fatores distintos: período, duração, localização e nível de conflito. Então vamos lá. Primeiro lugar, período, que é basicamente o lugar da história no tempo. Essa história se passa no mundo contemporâneo, no passado, ou num futuro longínquo, num futuro distópico. O período onde a história se passa, ele vai dar já várias dicas do que pode e não pode acontecer nessa história. Então, por exemplo, sabemos que se seu filme depende do uso de um aparelho celular, ele não pode se passar em 1900. Não tem como, porque lá não existiam celulares, a não ser que você crie uma regra que faça com que, de alguma forma elucubrada, um celular apareça em 1900, mas não dá. Da mesma forma, a gente tem limites muito claros do que a gente pode fazer em tempos modernos, contemporâneos. Muitos filmes de mistério não fariam sentido e não conseguiriam existir se passassem nos anos 2010, 2011, por aí, porque a pessoa poderia simplesmente procurar no Google a solução de um problema. Via de regra, para você começar a criar a tua história e conseguir dominar ela, você precisa entender perfeitamente qual é o período onde a história se passa. Quase sempre isso é essencial. Existem raríssimas exceções que costumam ser em histórias que se baseiam na linguagem da fábula. Então a gente tem o Watership Down, a gente tem a Revolução dos Bichos, que são obras que se abdicam um pouco do período. Mas, fora essas pequenas exceções, o período é essencial. Então, você quer fazer um filme de guerra, mas você escolhe uma época onde está todo mundo em paz, todo mundo está pacífico, então não vai funcionar. Você não está num bom período para fazer esse tipo de história. E assim por diante. Segundo fator, duração. Então, enquanto o período é a localização da história no tempo, a duração é a extensão da história que você vai apresentar ao longo do tempo do filme. Então assim, quanto tempo se passa desde que o filme começou até o filme terminar dentro do mundo do filme? Para de parecer até um pouco idiota fazer essa pergunta, não é?
Mas a gente tem que pensar que o cinema é uma arte que naturalmente vai distorcer o tempo da história. Em geral, o corte vai esconder a passagem do tempo. Você está com a câmera em uma posição. Daí, no que a câmera pega e corta, você pode ter passado qualquer tempo. Pode ser uma fração de segundo, pode ter sido vários segundos, alguns minutos, algumas horas, alguns anos. Você pode pegar e fazer um corte de um filme de milhões de anos. Como é o caso, por exemplo, de um dos maiores cortes secos da história do cinema, que é o do 2001, Odisseia do Espaço, passando do prelúdio, com os nossos primeiros hominídeos descobrindo as ferramentas. Então ele pega um osso, nossa primeira ferramenta, e joga para o ar. E do osso, a primeira ferramenta, a gente corta para uma grande estação espacial. A última ferramenta do homem. Então a gente tem aí em um corte um salto gigantesco de tempo. E quando você está levando isso em consideração, quando você sabe quanto tempo se passa na sua história, você começa a se perguntar, putz, cara, eu tenho 1h30 de filme para narrar 10 anos. Quanta informação eu posso usar de cada parte? Eu tenho tempo para pegar e falar do nascimento do meu personagem, do primeiro amor dele, quando não é um filme de amor? Eu tenho tempo para pegar e falar das primeiras experiências e dele caçando joaninhas, quando isso não é relevante ao meu filme? Enfim, a linguagem e o ritmo do filme vão variar de acordo com quanto tempo vai se passar. Em geral, a distorção do tempo do filme no cinema se dá para mais. A gente tem 2 horas de filme que contam mais do que 2 horas da vida de algum personagem. Então pode ser anos, pode ser décadas, pode ser dias, e nessas 2 horas, no máximo. Alguns casos muito específicos, a gente tem o contrário. Então, por exemplo, no Encoraçado Potemkin, a gente tem a cena da escadaria de Odessa, que no filme dura vários minutos. Enquanto na vida real, aquilo, para você fazer aquele trajeto marchando, subindo aquela escada, ou descendo aquela escada, você dura uns 3 minutos. Então o que a gente faz? A gente distorce o tempo para aumentar a tensão, para aumentar a potência daquela cena. Então é isso, a gente tem desde Carnage, que se passa quase em tempo real, passando, sei lá, por Árvore da Vida, que também a gente tem milhões de anos passando entre o começo do filme lá nos dinossauros até os tempos contemporâneos, daí passando pela vida de 2 personagens diferentes, pai e filho. Então, e também podemos ver exemplos como o Rei Leão, em que a gente tem um começo que tem poucos dias, a gente tem um meio em que durante uma música de Hakuna Matata a gente passa da infância à vida adulta, então são anos, e depois a gente tem mais alguns dias de conflito final do protagonista com o antagonista. Então é isso, a duração ela vai ajudar você a se colocar nesse ambiente. Terceiro fator é a localização. Ou seja, onde no espaço essa história se passa. Então, de novo, em que cidade essa história se passa? Em que país? Em que planeta? Em qual dimensão? Ou em qual cômodo de qual apartamento? A resposta para essa pergunta vai automaticamente também limitar muitas possibilidades do filme e aumentar outras possibilidades. Então, a gente tem Os Sete Samurais, que é um filme sobre samurais. Ele se passa no Japão. O filme Os Sete Samurais não poderia acontecer no Havaí, porque lá não tinham samurais. Então, da mesma forma que o período vai variar a legitimidade de uma história e o que você pode contar nela, a localização também. Então, você compondo num grid a localização, lugar e tempo, você consegue identificar bem onde a sua história se passa. Então, qual planeta, qual dimensão, quantos cenários vão aparecer na sua história, qual vai ser o escopo da sua história, tudo isso se dá pela localização. Isso é essencial para você entender como conduzir a sua narrativa. E quarto e último fator é o nível de conflito. Tá, nível de conflito. Todo mundo sabe, ou pelo menos os professores de roteiro gostariam, na verdade, que todo mundo soubesse, que para uma história existir, é preciso de conflito.
Uma história é um acontecimento. É algo que acontece, algo que se modifica. E para alguma coisa se modificar, você precisa de um conflito, alguma coisa que entre em embate. Porque se está tudo perfeitamente bem, você não se mexe. Então, se você está muito confortável naquele sofá, você não vai se levantar, a não ser que você tenha que fazer um trabalho de escola, ou então que você passe fome e tenha que levantar até a geladeira para conseguir alguma comida. Você não vai se mexer, a não ser que você tenha que coçar seu umbigo. Então, o que é o nível de conflito? O nível de conflito é a posição dos conflitos da sua história dentro da hierarquia de todas as lutas humanas e animais, em caso também de filmes animados. Ou que tenham protagonistas não humanos. Então, basicamente, vai representar a dimensão humana no ambiente. Então, se a gente tem o período, a duração, que são coisas temporais, que tem a ver com o tempo. A gente tem a localização, que tem a ver com o espaço. O nível de conflito tem a ver com o ser humano. Com como os personagens, as personagens que estão nesse local e nesse tempo, vão agir entre si, quais são as relações, quais são os conflitos. Então, quais são os tipos de conflito, em primeiro lugar? Você vai ter um conflito interno do personagem com ele mesmo, conflito pessoal entre personagens, ou então um conflito extra-pessoal, que é o do personagem contra instituições, ou então contra a sociedade, contra as forças da natureza, contra o divino, contra coisas que estão acima da nossa capacidade humana de compreensão. Então, primeiro é isso, temos o tipo de conflito, né? 3 tipos de conflito, interno, pessoal e extrapessoal. E a gente tem o nível de conflito. Tá, dentre o meu conflito interno, é uma dúvida se eu como banana ou maçã, que está em jogo, ou é uma dúvida em relação a quem eu sou dentro desse mundo. No conflito pessoal, é uma questão de uma briga por um copo d'água, ou é uma luta até a morte? No conflito extrapessoal, você está sofrendo um processo ou você está lutando contra todo um oceano que está tentando te afundar. O nível de conflito, basicamente, é qual é a possibilidade máxima de tensão no seu filme. Dá para você ter a mesma emoção dentro de um filme com níveis de conflito muito distintos. Nossa mente não funciona de forma absoluta, ela funciona de forma relativa. Tudo na nossa vida, tudo na nossa percepção, nós como seres humanos, é relativo. Então, vamos lá. Eu quero dar o maior sentimento possível. Eu não preciso sempre colocar uma questão de vida ou morte literal, de fazer guerras e seres humanos lutando e explosões. O que eu preciso fazer é conseguir contrabalancear o nível de conflito ao longo do filme, para fazer com que o conflito de nível maior encaixe no ponto de clímax do filme. Explico, vamos fazer uma comparação rápida aqui. A gente tem, por exemplo, Titanic. Filme muito bom, a gente tem as pessoas lutando pela vida, um navio que está afundando. Então temos aí um nível de conflito razoavelmente grande. 2.700 pessoas estão prestes a morrer afogadas, congeladas, tentando subir em cima daquela porta, enfim. Ok. Você assiste o filme e você chora. Então a gente pega Toy Story, um filme cujo nível de conflito é minúsculo. A gente não está nem falando da vida de um ser humano. A gente está falando do bem-estar de uma criança e da relação entre brinquedos, seres inanimados. Então vamos lá. A gente está no Toy Story contra Titanic. Nível de conflito absurdamente diferente. Mas aí a gente ainda se importa com o Woody e com o Buzz Lightyear. Por quê? Porque os roteiristas que fizeram esse filme, eles entendem que para os conflitos do filme funcionarem, eles precisam estar conectados e ter consciência do nível de conflito que eles se colocam. Então imagina se você está no filme Guerra dos Mundos, com uma invasão alienígena explodindo as coisas, e daí você pede para o público se importar com o bonequinho, com o Woody,
que acha que o Andy não gosta mais dele porque o Buzz Lightyear chegou e é um brinquedo mais novo e mais... Você não vai se importar. Porque você acabou de mostrar pro espectador que tem coisas mais importantes. Então, o que você faz? Você pega o seu nível de conflito e fala, não, isso aqui é a coisa mais importante que acontece nesse universo. Vamos focar aqui. E o nível de conflito pode ser até num conflito interno, você pode ter coisas gigantescas. E no conflito extrapessoal, você pode ter coisas muito minimalistas. O Discurso do Rei, por exemplo, é um filme em que o grande conflito é interno. Do protagonista com ele mesmo. É um cara que não consegue falar em público. Ok. Isso é um conflito interno, ele com ele mesmo. Só que esse cara é um rei da Inglaterra e ele precisa fazer um discurso para o país entrar numa guerra. Então o nível de conflito, mesmo sendo um conflito interno, é gigantesco, porque você está com muitas vidas em jogo, você está com muitas coisas em jogo. Então você consegue coordenar essa situação. Então assim, tudo isso, esses 4 fatores vão formar o ambiente. E as histórias, elas vão se passar dentro de ambientes próprios. Então vamos lá, um roteirista, você como roteirista, se pergunta, você tem liberdade ilimitada para inventar uma situação? A resposta está no que eu estou falando até agora. Não. Como assim, Caio? Você não tem liberdade para escrever o que você quiser? Meio que tem. Mas você tem uma limitação muito clara, que é o ambiente que você criou. Toda história, ela obedece às próprias leis internas de probabilidade. Uma história deve sempre obedecer às suas leis internas de probabilidade. Com exceção de um filme que está desconstruindo narrativas, você está fazendo uma antitrama, mesmo quando você está fazendo um ambiente fictício, uma vez que você dá o ambiente, só alguns eventos específicos são possíveis ou mesmo prováveis de se acontecer, e você tem que levar isso em consideração. Por conta desse fator, é muito difícil existir uma história que seja portátil. Uma história acontece em um momento, em um lugar e com um nível de conflito. Quando o Akira Kurosawa fez o Han, que é uma adaptação do Rei Lear do Shakespeare, ele mudando o ambiente, ele precisou mudar a estrutura. A estrutura depende desse ambiente. E quanto mais fantasioso o seu mundo, mais rígidas as regras narrativas. Porque você já está estendendo bastante a crença do público, colocando ele diante de um mundo que ele não conhece, que ele não acredita, que ele não aceita muito bem a princípio. Você está convencendo ele a cada passo. Daí você ainda vai fazer coincidências resolverem a situação. Isso vai acabar completamente, quebrar a quarta parede, a pessoa não vai conseguir mais prestar atenção. Mas então vamos lá. Eu acabei de falar para vocês basicamente um grande tabu. Eu falei que você, como roteirista, não tem liberdade total. E eu não menti. Então, assim, por que eu tô falando isso? A princípio, assim, sendo honesto, vamos lá, você pode escrever qualquer coisa. Você pode. E você pode fazer uma boa história de qualquer jeito. Só pegando e escrevendo. Mas a gente tem uma questão, que é a nossa relação com o público. Quando a gente está construindo essa relação, a gente depende da boa vontade, da atenção do público para fazer o nosso ponto passar adiante, para fazer a nossa mensagem passar adiante. E para eles acreditarem na gente, é importante a gente manter um nível de coerência. Por quê? Se qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, por que qualquer acontecimento importaria? Afinal, qualquer coisa poderia chegar e resolver a situação. Qualquer Deus ex machina poderia resolver qualquer problema meu, se você está lidando com um mundo sem regras. Então você, enquanto roteirista, vai instituir regras e limitações próprias, com base no princípio da limitação criativa. Que diabos é uma limitação criativa? Porque se você está me limitando, eu não estou sendo criativo. Vamos lá. Calma. Caio. O que é o princípio da limitação criativa? Basicamente é entender que a nossa criatividade é sempre infinita. Que nossas possibilidades são sempre infinitas. Quando eu estou diante de uma história nova,
que tá para ser criada ainda, em que você tá ainda estabelecendo quais são as regras, estabelecendo qual vai ser a estrutura, qual vai ser a narrativa que você quer, você pode ir para qualquer lado. Imagina uma esfera ao seu redor. E você pode seguir qualquer linha narrativa em qualquer direção. As escolhas são absolutamente, e no sentido mais literal possível, infinitas. E uma infinitude complexa. É infinito mesmo. Eu posso ir para lá, eu posso seguir por ali, por ali, por ali. Putz, vamos lá. Eu quero escrever uma história sobre um garoto que descobre que é um mago e ele é órfão e vai por essa direção. Ok. Eu quero escrever uma história sobre uma galera de Wall Street que quer fazer dinheiro. Ok, vai por essa direção. Então, a princípio, a gente tem uma questão. Quando você tem possibilidades demais, é muito difícil de fazer uma escolha. Então vamos lá. Exercício. Pega aí um papel e caneta e vocês vão ter 5 minutos para desenvolver uma história boa. Valendo. Não, brincadeira. Pensa um quão difícil seria você pegar e desenvolver uma história boa agora, do zero. Certo? Então agora, você teria os mesmos 5 minutos para pegar e escrever uma história boa com base no que aconteceria se o seu café da manhã tivesse sido interrompido pela pessoa que você mais ama por um fator inesperado. Valendo. Então assim, reparou como, quanto na primeira versão do exercício, provavelmente você se pegou falando, o quê? Tá legal, sobre o que vai ser essa história? E não conseguiria imaginar uma história boa saindo imediatamente? Na segunda versão do exercício, provavelmente vocês, naturalmente, começaram a criar uma narrativa antes de eu terminar minha frase. O que eu fiz com esse exercício, com essa segunda versão do exercício em que eu dei para vocês uma situação? Eu peguei esse universo gigantesco, infinito e complexo em que você pode ir para qualquer direção nessa esfera tridimensional e eu fiz você focar. Agora, você tem apenas essa direção para seguir. O seu café da manhã com a pessoa que você mais ama, aparecendo inesperadamente com uma notícia estranha. A questão é que mesmo esse pequeno recorte da realidade ainda apresenta infinitas possibilidades. Aqui dentro eu posso seguir de infinitas maneiras diferentes. Eu posso mostrar essa aula para 200, 500, 1000 pessoas diferentes. Todo mundo vai fazer um exercício e uma história completamente diferente e absolutamente única entre si. Todo mundo. Pensa nisso. Eu limitei muito sua criatividade. Você não poderia falar sobre qualquer coisa que você quisesse. Mas ficou mais fácil de estruturar uma narrativa. E dentro dessa narrativa você tem infinitas possibilidades para falar sobre o que você quisesse. Mesmo que de forma metafórica. Por baixo dos panos. A limitação criativa é entender que a criatividade não é você escrever qualquer loucura. A criatividade é saber o que incluir e o que excluir dentro de um ambiente limitado, pré-determinado. Quem vai determinar ele é você, enquanto roteirista, de acordo com as suas forças enquanto escritor. Então, assim, a limitação, ela é absolutamente vital. Ela não vai inibir a criatividade. Eu tô sendo chato, bloqueio a criatividade de todo mundo. Não, ela vai estimular uma criatividade cada vez maior. Porque quanto mais você se limita, mais você tem que se desdobrar para fazer alguma coisa surgir. E todas as grandes histórias que a gente já criou, todas as boas histórias, as que tocam as pessoas, elas vão se situar em um mundo absolutamente limitado e conhecível pelo roteirista. O roteirista é o Deus da história. E como esse Deus, ele tem que ser onisciente. Ele tem que entender tudo o que se passa dentro dessa história. Mas já que nós não somos literalmente deuses, espero
se Deus estiver ouvindo aí, qualquer um que seja, me desculpa, espero não estar blasfemando nesse momento. Como nós não somos deuses, nós não temos uma capacidade mental infinita. Então nós temos que nos restringir a um mundo conhecível e limitado, para a gente conseguir conhecer ele bem, entender como ele funciona. Mesmo Tolkien, no Senhor dos Anéis, que quando a gente lê parece infinito, ele ainda está se baseando na limitação criativa. O mundo, ele é pequeno o suficiente para você entender em sua totalidade, mas isso não significa que ele é trivial. Quando você faz um mundo pequeno, de extensão, você consegue se aprofundar. Imagina tentar cavar um buraco de 10 metros de diâmetro e um buraco de 1 metro de diâmetro em 10 minutos. Qual vai ser o buraco mais fundo? Obviamente o menor. E é isso que você está procurando, profundidade. Se você quer tocar o seu espectador, você precisa se aprofundar. O Tolkien é um exemplo bom que eu sugeri agora há pouco. Porque no Senhor dos Anéis, a princípio, é um mundo bem limitado. A gente pega e vê lá a Terra-média, tem o quê? 5, 6 cidades, algumas raças de pessoas, tipo anões, elfos, homens, orcs. E é isso aí. Assim, você pega e lê o livro, você meio que passou por todos os lugares que tem. Praticamente todos os lugares que existem naquela terra foram visitados pelo protagonista. Mas, ao mesmo tempo, esse mundo parece infinito e gigantesco, e você entra e você cria uma legião gigantesca de pessoas que acreditam nisso. Como? Porque ele se aprofundou muito. A gente tem essa limitação geográfica, só que a gente sabe de milhares de anos da história, de cada uma das cidades, de cada um dos seres imortais, a gente tem toda uma mitologia criada para esse mundo. Você tem línguas inteiras construídas que dão uma densidade gigantesca para esse mundo. Então é isso. Conforme você consegue se aprofundar mais e mais, você consegue criar um mundo que parece infinito. Se sua história inteira se passa dentro de um cubículo de um apartamento na cidade de Teresina e você conseguir aprofundar bem, as pessoas vão olhar pela janela do seu filme e imaginar todo o resto do mundo. Ele vai estar lá e você vai saber que ele está lá pelo reflexo que ele causa no seu ambiente. O resultado disso, o resultado dessa consideração, desse estudo dessa construção, é que você não precisa se basear em clichês. Você vai criar novas regras narrativas que funcionam dentro da sua história, dentro do seu mundo. Inclusive, você pode ser a pessoa que vai ser copiada até aquela coisa super original virar um clichê. Mas vamos lá. Então vamos voltar agora para a pergunta do começo da aula. Se o clichê vem da falta de conhecimento que o roteirista tem do próprio mundo, qual a melhor arma para evitar um clichê? Qual é a grande ferramenta do escritor para não depender de clichês na sua história? Então, daí eu pergunto, quando você não sabe o que fazer em qualquer outra coisa, quando você não entende como alguma coisa funciona, o que você faz? A resposta é pesquisar. Você pesquisa. E tem 3 métodos básicos de se fazer uma pesquisa para roteiro. O primeiro deles, que você vai fazer, que é de imediato, quando você pensa num tema, desconstrói o seu ambiente, você está tentando desenvolver ele, é a pesquisa de memória. Você se pergunta, o que eu conheço da minha experiência pessoal que toca a vida das minhas personagens? Então é basicamente isso, você entende, putz, eu quero fazer uma história e nesse momento o meu protagonista, ele tem uma grande alegria por conta do sentimento de conquista. Então você pega e pensa, putz, teve aquela vez na 5ª série que eu ganhei uma corrida. E foi a primeira corrida que eu ganhei, que eu sou uma pessoa muito devagar. E foi incrível. Tá. Você pega essa experiência que é real, que aconteceu na sua vida e é análoga à experiência que você quer escrever, e você desenvolve ela, escreve ela num texto. E descreve os seus sentimentos. E daí você fica com isso na cabeça para quando você for criar a cena entender o que você pode sentir
com base nisso? Como você pode resgatar esse sentimento? A pesquisa de memória é a primeira que a gente faz porque ela é a mais simples. Você já tem o material na sua cabeça, só precisa fazer uma pequena sessão de autoconhecimento. Lembra o que aconteceu e pensa, putz, aquilo encaixa. Aquela parte da minha vida encaixa. E por ser uma coisa visceral, por ser algo que você viveu, vai ser potente. E vai passar para o público. Você vai conseguir escrever melhor sua cena. Segunda forma de pesquisa é a pesquisa de imaginação. Então vamos lá. Ok, a minha memória não é suficiente para resolver essa questão, para resolver essa parte do meu roteiro. Então eu imagino, como seria viver a vida do meu personagem dia após dia? Como eu me sentiria se eu descobrisse que o grande vilão contra quem eu estou lutando desde que o filme começou, na verdade é o meu pai, aquele ser etéreo que eu sempre admirei e que eu sempre busquei e que eu queria ser como ele? Você vai complementando os fragmentos do mundo não observáveis com essas informações. Então, toda vez que você estiver preso, uma forma muito útil de você se destravar é por meio da imaginação. No sentido prático, da pesquisa de imaginação. Você pega e simula na sua cabeça vários cenários possíveis dentro desse mundo. E você desenvolve para entender o que aconteceria caso cada uma dessas possibilidades acontecesse. Uma imaginação trabalhando é uma boa pesquisa. E por fim, a terceira forma de pesquisa é a pesquisa factual. A pesquisa factual pode ser qualquer coisa que já tenha sido desenvolvida. Você pode procurar livros, você pode procurar artigos a respeito do assunto que você está pesquisando, você pode pegar pesquisas científicas, você pode entrevistar pessoas que saibam alguma coisa que você não sabe. Putz, eu vou fazer um filme sobre advogado, vou fazer um filme sobre médico. Então vai lá, entrevista o advogado, conversa com médicos, entenda quem eles são e como funciona essa profissão. Ah, vou fazer um filme de ficção científica. Leia livros de ficção científica, corre atrás. Por quê? A sua experiência, ela não é suficiente para resolver o mundo. A humanidade está aí fazendo pesquisas e desenvolvendo histórias há muito tempo. Então, primeira questão essencial da pesquisa factual é: vamos ver o que outras pessoas já disseram a respeito desse assunto para eu não repetir, para eu conseguir desenvolver, levar essa experiência, levar essa pesquisa adiante, criar alguma coisa nova. Então, você quer fazer uma história de vampiro? Lê tudo o que tem de história de vampiro. Assiste todos os filmes que tem sobre vampiro, para entender o que já foi feito, não repetir, seguir adiante. Não seja aquela pessoa que tenta inventar de novo a roda e patentear ela. Seja a pessoa que cria uma roda melhor e mais eficiente. Desenvolve a história com base no que já foi feito antes. Seguindo adiante. Se você não entender o que já foi criado, você vai cair no clichê. Você vai cair no que já foi feito. Você vai seguir trilhas sem saber que já foram traçadas. Segunda questão. Por que eu falei que você tem que entrevistar pessoas? Ah, vou entrevistar o advogado. Vou entrevistar o policial para fazer meu filme de policial. Ah, mas eu quero fazer um filme sobre roteirista. E eu sou roteirista. Eu quero fazer um filme, uma história de amor. E eu já tive um relacionamento. Eu quero falar sobre a experiência de ser um homem branco na faculdade ou de ser uma mulher negra no colegial. Mesmo você sendo o personagem sobre quem você quer escrever, você tem que entender que você não é um resumo e uma representação absoluta de todo mundo que você representaria a princípio. Então, mesmo eu já tendo um relacionamento na vida, isso não significa que basta eu ter tido esse relacionamento para eu escrever uma história absoluta e uma história incrível sobre relacionamentos. Pesquisa e procura pessoas que tenham tido experiências diferentes de você. Cara, você quer falar sobre o racismo e você já sentiu ele na pele? Perfeito, manda bala. Aproveita e pesquisa sobre outras pessoas e vê qual é a diferença e quais são as semelhanças e qual é a potência da experiência de cada um. E nas entrelinhas da diferença entre a sua experiência e a experiência dos outros, você vai conseguir criar personagens mais potentes, tridimensionais, mais fortes
mais críveis e que toquem mais pessoas. A pesquisa, ela é essencial. E o resultado de uma pesquisa bem feita é aquele fenômeno incrível que todo mundo deseja e que muita gente fala que é natural, que é o dos personagens que se escrevem sozinhos. Isso não acontece do nada, isso acontece com muita pesquisa. Que você começa a entender perfeitamente quem são esses personagens e como funciona esse mundo. E daí é um prazer desenvolver eles. E mesmo assim, com toda essa pesquisa que você fez, uma história não é só uma acumulação de fatos. Uma história precisa de uma estrutura, a história precisa de uma narrativa, precisa de personagens de fato. Então daí eu pergunto, o que é mais importante? Estrutura ou personagem? Ou por onde eu começo escrevendo? Eu começo escrevendo pela estrutura ou pelo personagem? Então eu vou ser chato e vou falar que, na verdade, essa pergunta não faz sentido, porque estrutura e personagens são basicamente a mesma coisa. Mas na real eu fui sacana de novo. Porque eu não expliquei pra vocês o que é um personagem. Sem a definição de um personagem, nada disso faz sentido. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que diferenciar personagem e caracterização. A caracterização é uma junção de todos os fatos observáveis sobre um ser que você coloca na história, sobre um agente da história. Então, a idade, quantos anos ele tem, nível de inteligência, QI, o gênero, se ele se considera homem, se é mulher, se é trans, qual é a sexualidade, se é hétero, homo, pan, qual é a personalidade, ou seja, é uma pessoa que é introvertida, extrovertida, é uma pessoa que se irrita fácil. Qual é a educação do seu personagem? Até que nível de escolaridade ele seguiu? Qual é o nível de escolaridade dele? Qual a aparência física dele? Por que eu tô... Vamos lá, qual é a importância de cada uma dessas coisas, gente? A idade de uma personagem, ela vai indicar várias questões. O que pode acontecer e o que não pode acontecer. A gente está falando de limitações criativas aqui. As aventuras de uma criança de 10 anos são diferentes das aventuras de um senhor de 80 anos. Assim como o gênero vai indicar como a sociedade vê, como ela olha para essa caracterização. Como ela olha para esse serzinho. O gênero, a sexualidade, tudo isso vai implicar em formas de pressão social. Educação, personalidade, aparência física. Se sua personagem é bonita, naturalmente algumas coisas vão ser mais fáceis para ela. Porque as pessoas naturalmente vão dar algumas facilidades. Porque nosso mundo é uma bosta. Então a gente tem vantagens não merecidas por conta de questões absolutamente aleatórias. Trabalho, por exemplo. Qual é o emprego do seu personagem? Se ele é um médico, se ele é um gari, isso vai mudar a forma como a sociedade vê. O trabalho em si não vai dizer se seu personagem é mais ou menos importante, mais ou menos potente, mais ou menos inteligente, mas a função social de um médico e de um gari é diferente. Então você vai mostrar tipos de preconceitos diferentes que seu personagem vai ter que lutar contra. Quais são os valores do seu personagem? Ou seja, o que ele considera que é mais importante? Qual é a atitude que ele toma? Quais as roupas que ele escolhe? Qual é a forma como ele se locomove? Tudo que você observa e define de uma forma direta assim, está dentro da caracterização do personagem. Ainda não é o personagem em si. Mas então, o que é o personagem em si? O personagem, agora na definição, é definida pelas escolhas que esse serzinho, que essa caracterização que você criou, vai fazer sob pressão. Ou seja, a personagem ela existe dentro do conflito. E como o conflito faz parte sempre da estrutura, a personagem ela também faz parte da estrutura. A personagem é uma caracterização inserida em uma estrutura narrativa. E a pressão é essencial para a personagem aparecer. Porque se você não tem risco, a escolha que ela faz é irrelevante. Então, assim,
você precisa colocar sempre o maior risco possível. Mas você não precisa ser literal nisso, não precisa ser uma história, uma questão de vida ou morte literal. Vamos lá, vamos pensar um exemplo. Primeira versão, a gente tem uma personagem que está andando pela rua e ela está pensando, putz, será que eu ligo agora ou depois para minha mãe? E essa escolha não vai mudar em nada. Ela pode fazer agora ou mais tarde e vai ter exatamente a mesma questão. Essa escolha não vai revelar quem é a personagem, porque qualquer pessoa, não tendo nenhum risco, poderia escolher qualquer uma das coisas. Isso pode dar algum traço de caracterização, se ele for ansioso e quiser ligar antes, ou então se for preguiçoso deixar para depois, só que não a personagem. A personagem aparece sob pressão. Então, segundo exemplo, temos nosso personagem andando pela rua. Daí, um ônibus bate num poste próximo. Escolhas. Essa nossa personagem, ela pode seguir andando, normalmente, fingir que não é com ela. Ela pode ligar para uma ambulância, ou ela pode sair correndo para socorrer as pessoas do ônibus. Ok. A decisão que ela tomar aqui vai mostrar mais sobre quem é essa personagem. Então vamos colocar um emprego para essa pessoa. Ela é uma médica. Então ela tem mais pressão para tomar uma decisão ao invés de outra decisão. A gente vai ver ela de uma forma diferente com base nesse traço extra de caracterização. Repara isso. Se a gente tiver essa personagem andando e ela for uma criança de 10 anos, a gente não vai cobrar tanto dela que ela entre no ônibus e salve pessoas do que a gente cobraria se for um médico muito bem de vida, muito esportista, muito forte e que teria plena capacidade de ajudar pessoas. A caracterização vai indicar como o público vai ver essa personagem. Então vamos lá. Vamos aumentar mais o risco. Vamos fazer mais e mais coisas aparecerem. É um ônibus escolar. Então são crianças que estão em risco e tem que escolher se vai ou não. Escolhe ir. Médico, esportista vai lá e vai salvar as crianças. No que ele chega lá no ônibus, o ônibus começa a pegar fogo. Ele entra ou ele vaza agora? Ok, tá demais. Essa escolha vai indicar mais coisas. Então vamos dizer, ele entra. Então a gente sabe mais alguma coisa desse personagem. Lá dentro vai tudo explodir. Ele tem tempo de resgatar uma pessoa. Uma única criança. Ele vai resgatar o garoto negro que está do lado dele, ou ele vai resgatar a garotinha loira que está mais distante e que é mais arriscado. Aumentou a pressão. A escolha desse personagem, de repente, vai falar muitas e muitas coisas sobre ele, cada vez mais. Daí eu digo, a garotinha que está mais distante é a filha dele. Conforme você aumenta o risco, conforme você aumenta o conflito, conforme você aumenta a tensão, a escolha da personagem passa a ter mais peso. Se com tudo isso, esse personagem escolher resgatar a pessoa mais próxima, a gente vai entender quem é ele a um nível muito profundo. Sem risco, nenhuma escolha importa. Com risco, toda escolha vai indicar a verdadeira personagem. E essa revelação da verdadeira personagem é um momento muito forte no filme, sempre. E é interessante que a gente consiga sempre criar essa revelação com um contraste ou uma contradição em relação à caracterização inicial. Então, o personagem que não se revela diferente da caracterização inicial acaba ficando unidimensional, achatado ou chato. Quais são os personagens que a gente gosta? São aqueles que surpreendem a gente. Então, voltando para o Senhor dos Anéis, o Frodo. Cara, ele é um cara de meia idade que parece um adolescente, que come pelo menos 5 refeições cheias e pesadas ao dia, que ama ficar de boa, de uma raça de pessoas pequenas, de 1,50 m no máximo, que ama comer, beber e contar histórias. E a gente pega e fala, olha, você vai ter que salvar o mundo e destruir o objeto todo do mal. Ah, obviamente ele não vai. Mas aí ele se revela. Sim, ele vai.
Ele é o cara que, apesar de tudo isso, apesar de ter nascido rico e de ter a boa vida e de ser tranquilo, ele está disposto a se arriscar. Ele está disposto a viver uma aventura. Ele sonha com isso. Ah, você é um brinquedo. Você não tem sentimentos. O brinquedo só existe enquanto a criança mexe. Mas o Woody, quando o Andy não está perto, acorda e se mexe. E tem uma vida. Silêncio dos Inocentes. A gente tem o Hannibal Lecter. Por que ele surpreende tanto? Ele é um assassino serial. Um canibal. Mas ele é elegante. Ele é um cara que pega e tá falando de filosofia e de formas de ver o mundo. E é extremamente inteligente, mas ele ama comer um cérebro direto do crânio da pessoa. Enfim. A revelação é importante. E mais importante ainda que essa revelação, quando você quer fazer uma boa escrita, quando você quer desenvolver uma narrativa realmente profunda, é você conseguir criar um arco de mudança. Em que você mostra essa caracterização, você revela a verdadeira personagem e você transforma o verdadeiro eu dessa personagem em um arco interno e externo ao longo do filme. Para melhor ou para pior, para o bem ou para o mal. O personagem muda. Escrever pelo personagem ou pela estrutura? Então vamos lá, a função da estrutura é prover pressões progressivas ao longo da história, que vão forçar a personagem a enfrentar dilemas e fazer escolhas cada vez mais difíceis. Enquanto a função da personagem é trazer caracterizações adequadas ao gênero e à história, realizando escolhas que sejam convincentes e que adiantem a narrativa. Ou seja, o que isso significa? Que a tua narrativa vai ser um jogo de ping-pong, em que o mundo traz uma pressão e uma escolha, e a personagem traz uma solução, uma resposta, desenvolvendo escolha a escolha, a narrativa. As duas coisas se entrelaçam. Então, no fim das contas, tanto faz por onde você quer começar essa história. Se vai ser a partir do personagem ou a partir da estrutura. No fim das contas, a gente cai no mesmo lugar. Porque para a estrutura se desenvolver, você precisa da personagem escolhendo. E para a personagem poder escolher, o mundo precisa trazer escolhas, precisa trazer dificuldades, precisa trazer conflitos. E é nesse jogo, nessa ida e vinda, que você conseguir construir a grande história. Você usando a sua grande pesquisa, você usando o conhecimento que você tem para fazer com que essas sejam boas escolhas, que causem impacto e que aproximem o público do personagem. É isso. Se tem alguma coisa que eu gostaria que vocês tirassem dessa aula hoje, é a importância de você se manter atento, de você manter a cabeça aberta e de você pesquisar e entender que essas coisas que às vezes são vistas como chatas ou pragmáticas podem ser excelentes para dar uma limitação criativa, para dar uma força maior para sua imaginação e trazer coisas que de outra forma você não estaria disposto a trazer para sua história. Então é isso, gente. Muito obrigado e até uma próxima.